Chamo Saulo Alves Santos, docente do bacharelado em disciplina em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão. E é um prazer estar aqui contribuindo com o nosso trabalho, sensoriamento remoto e a saúde ecossistêmica na Amazônia Legal. Trabalho esse que teve como autores eu, Saulo Alves Santos, e a professora e doutora Rosane de Fátima Antunes Obregon. Então, aqui a gente vai trazer, né, a importância do sensoriamento remoto na Amazônia Legal. Sempre tendo em mente, né, a importância da Amazônia Legal para o nosso planeta. Aqui agora a introdução. Aqui a gente sabe, né, que a Amazônia Legal, ambientalmente falando, é uma das regiões mais importantes do nosso planeta, porque ela vai atuar ali também no ciclo hidrológico, no carbono. Ela é responsável pelo clima, né, da América do Sul. Então, a Amazônia, ela é de extrema importância. Ela atua também na conservação dos recursos hídricos, né? E por a Amazônia ser muito grande, muito extensa, a gente sabe que tem algumas partes que é difícil acesso por ela ser extensa, né? Então, é aí que vai entrar o sensoriamento remoto. Que o sensoriamento remoto, né? Ele, para quem não sabe, o sensoriamento remoto é a tecnologia que não se tem assim o contato físico, né, direto com a superfície terrestre. É no sensoriamento remoto que vamos usar drones, vamos usar radares, para fazer o estudo, né, de certas regiões. E a metodologia da nossa pesquisa foi a revisão sistemática de literatura, de Crossan e de Appind, né? Então a gente fez um filtro, né, de períodos de 2021 a 2026, né, a nossa linha de estudo, né, de artigos. Nós utilizamos um idioma que foi o português, nós usamos a base de dados do Google Acadêmico, e a nossa pergunta norteadora foi: em que medida o sensoriamento remoto aumenta a precisão e rapidez na confirmação de alertas de desmatamentos na Amazônia Legal, contribuindo para a manutenção da saúde ecossistêmica? Aí nós usamos descritores, né? Desmatamento ilegal, VANT, inteligência artificial, sensoriamento remoto, Amazônia Legal, saúde ecossistêmica, inteligência geográfica, satélites e drones, né? E após a gente aplicar os itens de inclusão e exclusão, como manda a revisão, foram selecionados artigos mais relevantes para que a gente conseguisse responder a essa pergunta, né? Que eu disse agora há pouco. E após fazer todo esse processo, nós chegamos a 7 artigos que foram essenciais para a gente responder essa pergunta. No primeiro artigo, ele vem trazendo a questão do conceito de sensoriamento remoto, como ele vai ser aplicado na questão da Amazônia, né? Aí ele vem trazendo muito a questão do radar, né, de abertura sintética, vem falando das imagens ópticas, né, das imagens SAR, aí vem trazendo a questão do de que forma, né, esse processo todo, né, utilizando essas imagens, as imagens ópticas, vão ajudar na fiscalização de crimes ambientais. Então, ele vai trazendo muito essa questão, o Albuquerque. Já o artigo 2 ele vai trazendo o modelo, né, de predição de incêndios, utilizando o Rainbow e o BLUP, né? Aí ele vai trazendo muita questão da importância da Amazônia Legal, vai falando, né, que o Rainbow e o BLUP são modelos preditivos. Então, esse modelo ele vai conseguir identificar possíveis lugares de queimadas, né? Ajudar na identificação de queimadas, sempre permitindo que os órgãos competentes eh, possam intervir, né, nessa queimada. O artigo 3 e 4 o artigo 3, né? Ele vem trazendo muita questão da inteligência artificial. Aqui ele vai usar os sistemas, né? O PRODES e o DETER, né? Para acompanhar o desmatamento da Amazônia. E aqui ele vai trazendo a questão da inteligência artificial. Porque os sistemas PRODES e DETER em si,
Não sei se vocês já fizeram algum estudo, que as imagens, né, as nuvens às vezes atrapalham certos lugares a ver na visualização. Então, ele vai integrar essa inteligência artificial, porque a artificial vai ajudar a ver imagens mais detalhadas e vai, né, no estudo, né, a inteligência artificial e esses modelos preditivos, eles vão atuar juntos. No artigo 4 ele vem trazendo análise multitemporal, né, do Tapajós, vem trazendo a questão do garimpo ilegal. E como esses modelos, eles vão ver, né, a cobertura vegetal, vão fazer o estudo, né, vai permitir identificar a expansão do garimpo, a degradação da cobertura vegetal, é, vai ajudar, né, no planejamento de fiscalização desse manejo, né, sustentável. O artigo 5 ele vem trazendo a evolução do sensoriamento remoto, né? Ele vem falando desde lá de trás, quando surgiu o sensoriamento remoto, vem falando, né, do uso de drones, do SIG, a importância para a gestão ambiental. Aqui nesse artigo ele vai trazendo muito o drone, né? O uso de drone no estudo, né? Todo nesse contexto, ele falando muito da importância do drone. No artigo 6 ele vai trazer a análise crítica, né, das metodologias. Aqui ele vai comparar os drones e os satélites, que os drones eles vão dar imagens mais detalhadas, né? Enquanto o satélite ele vai coletar informações. Gente, assim, um geralzão de tudo. Todos esses artigos eles vão se complementar, porque agora há pouco, como eu falei dos modelos preditivos, tem um modelo preditivo, só que tem a IA. Então eles vão juntar a IA com os modelos preditivos para ajudar, né, no combate a esse desmatamento da Amazônia legal. E por fim nós temos o artigo 7, né, que vai falar do PRODES e do DETER, né, que é a questão das imagens de alta frequência que são feitas para emitir alertas de desmatamento. Vai falando do Terraclass, né? Não sei se vocês sabem, é aquele projeto, quando se tira, coloca, tirou uma árvore, vai lá e planta. É basicamente isso. Então, nesse artigo 7 ele vai trazendo, né, todos esses modelos, de que forma esses modelos, né, vão ajudar no combate, né, à Amazônia, às queimadas, ao desmatamento, a, a as pessoas, né, que vão lá para ocuparem regularmente. Então, todos esses artigos, ambos vão se complementar. E após a gente fazer a leitura detalhada de todos esses artigos, nós vamos chegar à síntese, né? E aqui nós vamos ter os quatro eixos teóricos da RSL. Então, a gente formou essa imagem, resumidamente falando, onde nós temos quatro eixos, né? No eixo um ele vai trazendo a inteligência geográfica e as tecnologias de monitoramento, vai trazer a análise de dados, de satélites e sistemas inteligentes para monitorar, né? Aí depois ele vai trazendo o eixo da dinâmica ambiental e da saúde ecossistêmica, que vai trazer a questão da interação entre a biodiversidade, a avaliação do estado de conservação ambiental. Depois ele vem trazendo o eixo, né, das pressões antrópicas e a modelagem de riscos. Aí vocês, não sei se vocês lembram que eu falei sobre a IA agora há pouco e como esses modelos preditivos vão atuar junto com a IA. Então aqui já entra no eixo 3, né? A identificação de ameaças humanas, mitigação de conflitos e análise de risco com IA. E por fim, nós vamos chegar ao eixo da governança ambiental e e regularização territorial. Após fazer todo esse levantamento, vão atuar em órgãos públicos para criar políticas públicas para conscientizar as pessoas a importância da Amazônia Legal e como preservá-la.
E todos esses eixos vão chegar a esse centro, que é a prevenção e mitigação da Amazônia. Então, assim, aqui é possível ver, né, que todos esses estão interligados. Todos esses eixos estão interligados entre si, assim como os artigos. E aqui a gente vai concluir o nosso estudo, né? Que o sensoriamento remoto ele é uma ferramenta estratégica para a governança ambiental da Amazônia Legal. É, mas assim, é muito bom se a gente tivesse tudo isso em mãos, assim, eu digo, porque tudo isso tem um custo, né? O radar, o drone, todo esse projeto ele tem um custo. Então vai ter que ter ajuda, né, de órgãos competentes para que assim possa acontecer todo esse plano, né, de ação que é feito para mitigar, né, a prevenção e a rapidez na Amazônia. Então, é somente assim, tendo esse diálogo com os órgãos competentes, tendo todo esse apoio, é possível, né, tornar esse sensoriamento remoto mais ativo na Amazônia, né, esse estudo. E é isso, né? Aqui aí a gente chega, né, à finalização de tudo, sabendo que foram as referências que nós utilizamos, sabendo, né, que tudo isso vai muito além, que a Amazônia é muito importante e ela tem que ser preservada. Então, utilizando, né, um drone, os radares, os modelos preditivos, os satélites, eles vão ajudar, né, a gente identificar certas áreas que não são que não são visíveis, melhor dizendo. E somente com o uso, né, desses multissensores, dessas imagens de satélites, vai ser possível, né, a gente ter uma noção e sempre querendo saber mais, sabe? Sobre sensoriamento remoto, né? E assim, nosso estudo basicamente foi esse. Eu agradeço por estarem aqui, agradeço pela atenção, espero que ao fim, né, de minha apresentação possa se refletir a importância do sensoriamento remoto na Amazônia Legal. E muito obrigado.